você internauta que nos vê, que está nos assistindo ao vivo pelo YouTube. Abra o exemplar da Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo de número 28 e o versículo de número 13. Deus colocou um tema em meu coração. Irei estar compartilhando com os irmãos que está conectado. E o tema que Deus me deu é: a bondade de Deus leva ao arrependimento. Eu vou repetir. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Está escrito em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o que eu acho interessante é que quando Deus chama o homem, quando Deus levanta o levita, quando Deus levanta os seus servos para pregoar, para louvar, para levar a sua palavra aos quatro cantos da terra, grande também são os levantes, as perseguições. Mas eu confio em um Deus que é fiel, que quando Deus levanta, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, aleluia, Ele está no controle da tua vida, aleluia. E o interessante, irmãos, é que pecado ainda continua sendo pecado. O interessante é que tem que ter testemunho, aleluia. Tem que ter um coração fiel. Tem que ter, aleluia, fidelidade na totalidade. Porque aquele que peca e reconhece que pecou e pede a misericórdia de Deus, se arrependendo do pecado, Deus perdoa, mas tem um preço. Porque Jesus, Ele sempre quer te ver bem. Você percebeu que quando você está na casa do Senhor, é tanto levante para te tirar da presença? Mas hoje, o cooperador Sirlan, ele veio como menor da casa para te dizer: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você está blindado por Deus. Mas pregador, e para eu continuar sendo blindado por Deus, eu tenho que firmar a minha casa, os meus pés na casa construída na rocha e não na areia. Porque se eu construir a minha casa na areia, a Bíblia diz que veio a tempestade e levou a que estava construída na areia. Mas se você estiver construindo a sua casa na rocha, alicerçada, pregador, eu não estou entendendo. Indo para os cultos de doutrina, quando bater aquela vontade de ir passear no shopping center, quando bater aquela vontade de ir para uma praia, de ir passear, aleluia, venha para a casa do Pai, dobrar o joelho, pedir misericórdia pela tua parentela, que alguns está afastado dos caminhos do Senhor. Deus está falando no meu coração para te dizer
quem for santo, que se santifique mais, meu filho, busque mais a Ele, porque certamente Ele tem o melhor dessa terra para a tua vida. Ele quer te ver bem. Agora Satanás, ele tenta 24 horas para te tirar da presença. Ele tenta contra a tua vida. Ou você se esqueceu dos livramentos ao qual Deus te deu há anos atrás. Tu capotou o carro, rapaz. Tu vivia em uma vida mundana aí fora. Vivia na mesa de um bar, aleluia, absorvendo tudo que não devia de uma forma errônea. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que tu tem promessa. É por isso que você está vivo. Deus ainda tem promessa com a tua vida. Satanás se levantou quando tu servia ao mundo. Ele disse: vou matar, eu vou destruir. Ele preparou a emboscada, aleluia. Mas Jesus chegou na frente, ele chegou primeiro e disse: aqui eu tenho promessa. Romanos capítulo 8, versículo 33, a Bíblia vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Deus está pelejando por você. Ele não te tirou do laço do passarinheiro do pecado, da vida perversa, errônea que você vivia em vão. Ele te resgatou, aleluia. Ele te deu veste nova, rapaz. Ei, mulher, ele te deu veste nova. É para tu abrir a boca, cantar, dar glória a Deus, aleluia, aleluia. Preparar o banquete, preparar o cenário e dizer: eu vou fazer um culto de ação de graça, já antecipando a minha bênção, porque eu creio no Deus que sirvo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5 e o versículo de número 32, a Bíblia diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Jesus conta com você. Jesus, ele te deu uma oportunidade, te deu a segunda oportunidade, te deu a terceira oportunidade, te deu a quarta oportunidade, te deu a quinta oportunidade, e através dessa quinta oportunidade você se firmou nos caminhos do Senhor. É isso que Deus quer, que você continue firme. Aleluia. Pregador, e para eu prosperar no ministério, obediência ao seu pastor, ser fiel, ter um bom testemunho, honrar, aleluia, o homem de Deus, honrar os irmãos, andar na verdade, não andar com uma conversa, depois fazer diferente. É sim, sim, não, não. Porque a Bíblia diz, irmãos, não vos entristeçais o Espírito Santo. E tem muitos entristecendo o Espírito Santo, porque há dias atrás ele estava na prova, ela estava na prova. Aí começou a buscar a Deus, a pedir perdão, a dizer: Senhor, eu te sirvo, me livra, Pai, dessa provação, eu não suporto mais. Aí Deus chegou, deu uma oportunidade a ela, deu uma oportunidade a ele, perdoou os seus pecados, abriu uma porta de emprego, da Gavassurianda Aravahaya, fez ele prosperar, ele fez o culto de ação de graça, Deus abençoou, e de repente ele nadou e morreu na areia. Pregador, e o que o Senhor quer dizer com isso? É que você tem que ser crente, nascido de dentro, irmãos. Não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Por quê? Porque se você andar na verdade e falar e viver aquilo que prega, Deus vai te honrar. E não tem capeta
não tem trabalho de umbanda, de macumbaria, não tem Zé Pilintra, Exu Caveira, tranca-rua, pode se levantar a comitiva completa, aleluia, de macumbeiro, seja lá do que for, o próprio Satanás pode tentar contra a tua vida, pode preparar a emboscada, pode dizer eu vou matar, pode até dizer ele não vai passar daí. Irmãos, o que está contigo é maior do que a depressão, o que está contigo, ele é o autor e o consumador de toda a fé, ele é o princípio e o fim, e nessa manhã ele me trouxe aqui como menor da casa para te dizer, tenha cuidado o que você anda fazendo. Rahavassuri andaravahaya. Irmãos, aquele que peca e pede perdão, ele é perdoado. Sim, Senhor. Deus perdoa? Perdoa. Agora tem o preço. Fica a cicatriz. Você fica manchado. Pense, repense o que você vai fazer. Porque depois pode ser tarde. E os olhos de Deus é como chama de fogo. Se Deus te livrou do laço do passarinheiro e acreditou na tua chamada, honre. Aqui não tem não. Porque eu louvo a Deus que temos um pastor que nos instrui, que nos ensina através dos cultos de dia de terça-feira aqui na sede, que é uma bênção, nosso pastor Arnóbio Tavares Lima, e eu carinhosamente chamo ele de pai, porque é uma honra ter ele como meu pastor, e eu aprendo 24 horas, quando ele está pregando eu me conecto rapidinho para ver, para aprender, quando eu posso estar perto eu venho às terça-feiras, por quê? Porque eu tenho que ter obediência e aprender com o meu pastor. Mas tem irmãos aí fora que não tem não, que é uma igreja sarada, santa, que o pastor, meu filho, não faça assim não é o tempo de você namorar não, vá orar. Aí de repente o sinal está vermelho para ele, está vermelho para ela, e Deus é tão maravilhoso que ainda usa o pastor dizendo, tenha paciência, vá orar, vá estudar, vá se formar, termine a sua faculdade. E ele e ela faz diferente. Aí paga o preço. De repente não aguenta a provação, se afasta dos caminhos do Senhor e fica aí fora, comendo as bolotas que Satanás tem para oferecer. É a geração, irmão, do século 21. Se o pastor falar que vai disciplinar porque ele pecou, já fica bochechudo. Aleluia. Porque pecado ainda é pecado, irmão. A Bíblia diz, não vos entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Ele é misericordioso, mas tenha cuidado, viu? Que o fio da misericórdia está esticando para você. Deus está mandando te dizer que Ele está esticando. Tome cuidado, viu? Tenha cuidado por onde você anda. Tenha cuidado quando você está aqui na presença. Você pula, fala línguas estranhas, até rodopia. Quando é lá fora, anda de bermuda, dá um falso testemunho, compra e não paga. Tenha cuidado, viu? Porque você só vai colher aquilo que plantar. E Deus manda te dizer, eu sou pequenininho, eu sou apenas um cano velho enferrujado que passa água boa. O cooperador Sirlan, ele é um servo que gosta de servir, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, tenha cuidado, abra seus olhos, rapaz, se converta, aleluia. Se você está tendo essa oportunidade de estar me vendo aí do outro lado, conectado pelo YouTube, pela smartphone, pela Smart TV,
tenha cuidado, seja fiel, pregador. Eu vivia absorvendo uns lixos que a internet tinha para oferecer, de madrugada, escondidinho, lá no meu quarto, escondidinho. Ninguém está me vendo, aqui ninguém me vê, a porta está trancada na chave. O meu pai não está me vendo, a minha mãe não me vê, meu pastor não me vê, o meu coordenador não está me vendo. Você está certo, ele não vê não, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. Se arrependa antes que a mão de Deus pese sobre você. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo 31, diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, tem muita gente entristecendo a Deus, porque Deus orienta ele, Deus orienta ela, usa o anjo da igreja, que é o pastor, orienta uma vez, orienta as 2 vezes, e orienta 3 vezes, e ele continua insistindo no erro. Ô irmão, que oportunidade maravilhosa Deus está te dando, de estar me ouvindo. Se arrependa, não faça aquilo que Deus quer que você não faça. A Bíblia diz que a ordem que Deus ordenou a Ló e o povo olhar para frente e seguir, mas ela olhou para trás e virou estátua de sal. Pecado ainda é pecado. Aleluia. E Deus está te dando uma nova oportunidade. Se arrependa dessas práticas que você anda fazendo. Aleluia. 24 horas na internet, quando está na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Se arrependa, porque se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Se for para passar por disciplina, peça, converse com seu pastor, para você alcançar a misericórdia de Deus e Deus te renovar, e você vir aqui para o altar pregar a palavra para o Brasil inteiro, para o povo ver que Deus é na tua vida, que Ele perdoa, perdoa. Se arrependa, pelo amor de Deus. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: selecione as tuas amizades, rapaz. Tenha cuidado com quem você anda falando pelo WhatsApp. Aleluia. Deus quer te ver bem, Ele quer te livrar. Agora vai depender de você, porque a vida é feita de escolhas. Nesse exato momento, são exatamente 10 horas e 51 minutos. Satanás está sangrando muitos aí fora. Muitos estão descendo à sepultura. Sabe por quê? Por causa de uma escolha. Por causa de uma desobediência ao coordenador da mocidade, à coordenadora, ao pastor. E aí, meu filho, Deus se afasta. Mas é manhã de arrependimento. Se você abrir a Bíblia Sagrada e olhar para ela, em 1 João, capítulo de número 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecadores e purificar de toda a injustiça. Ele está de braços abertos, meu filho, para te perdoar. Agora você tem que reconhecer que errou. Você tem que reconhecer que pecou e pedir perdão. Se for o caso de pedir disciplina, peça, porque Deus quer te usar novamente. E isso me entristece o coração, irmãos. Eu vou falar quando Deus dá oportunidade a um jovem para estar aqui no altar louvando, pregando a sua palavra, e de repente ele se desvia. É como Satanás lança o primeiro
prato, coloca uma venda nos olhos dele, nos olhos dela, e se esquece das promessas e fica sem direção. Fica assim, ó, sem direção, andando com uma venda nos olhos. E o Jeová usando o profeta: abre o olho, rapaz, essa amizade não é para tu. Para de estar abrindo a porta da tua casa para qualquer pessoa. Tem que ser igual a você ou melhor do que você. Aleluia. Dizia minha avó, diz com quem tu anda, que eu direis quem tu és. Olha, irmão, que privilégio eu escutar isso da minha vovozinha, que está na glória. E o interessante é que muitos não querem nem obedecer o seu pastor. A liderança quer fazer do jeito que pensa, ou que tem que ser feito do jeito dela, e quando o pastor repreende, ele já: não quero tomar conta mais não, vou entregar. Senta na última cadeira, faz birra, e Deus está te dizendo: eu quero te usar na minha presença. Eu não te dei vestes novas em vão não. Te arranquei do laço do passarinheiro, do pecado, te trouxe para a minha presença, escrevi o teu nome no livro da vida, fiz você ter valores aí fora, e Ele não quer abrir mão das promessas sobre a tua vida. Está escrito na Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso 19: eu repreendo e castigo a todos os quanto amo, e se pois zeloso e arrepender-te. Oh, irmãos, abre mão do WhatsApp. Faça um propósito com Deus de 1 mês, de 2 meses. Seja fiel. Troque as redes sociais, o Instagram, o Facebook, pelo joelho. Aleluia. Porque Satanás, ele tenta 24 horas contra a tua vida, para te tirar da presença, para te entristecer. Tem que ter fidelidade, irmãos. Olha o tema da mensagem: a bondade de Deus leva ao arrependimento. Quando o homem cai e a mulher cai, Deus é fiel para perdoar. Agora você tem que colher o que plantou. E por onde eu passo, irmãos, eu vejo homens que era usado por Deus, que respeitava o seu pastor, que era uma bênção. Por onde passava, alguém dizia assim: ali vai um homem de Deus. Quando ela passava, ali vai uma mulher de Deus. O pecador dizia: quando eu for aceitar Jesus, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, porque ele anda diferente, ela anda diferente. Pregava a palavra nos altares, era uma benção. O primeiro prato que Satanás ofereceu, ele caiu. E aí foi se perguntar: meu Deus, por que eu estou vivendo nessa situação? Aí Satanás acusa na mente dele: você não é digno de estar na casa do Senhor, você pecou. Aí vem as consequências, irmão. Se você não tiver um psicológico preparado, porque se você está crente, está uma bênção, já é perseguido. Imagine quando peca, quando é disciplinado. Satanás, ele vai investir mais para colocar na tua mente: você não é digno. Abra mão, vá curtir a vida. Mas eu louvo a Deus que Deus me trouxe aqui para te dizer: quem escreve a tua história ainda é Deus. Você pode até ter pecado, mas você vai procurar o seu pastor, você vai falar aqui no chat, no YouTube, vai pedir perdão, vai voltar para Jesus, porque Ele está perdoando teu pecado. A gente vai orar no fim da live e você vai ser perdoado.
perdoado, você vai voltar a pregar. Deus vai te desengavetar os teus sonhos. Aleluia. Você vai prosperar de novo. Você vai se alegrar tocando o pandeiro que Miriam tocou. Você vai fazer feito. Abraão vai ser fortalecido, dando glória a Deus em idade avançada. Deus vai derrubar a muralha ao teu favor. Você vai ser próspero novamente. Aleluia. Deus vai abrir uma porta onde não tem porta. Agora, pelo amor de Deus, você tem que se arrepender, porque Deus não trabalha com ninguém com pecado escondido embaixo do tapete, pensando que está enganando o pastor, pensando que está enganando a igreja. Está se enganando a si próprio, porque os olhos de Deus é como chama de fogo. Abre os olhos, rapaz, pede perdão, se converte, porque Deus quer te ver bem, mas há um impedimento. Anjos e demônios estão numa batalha nesse momento, porque você está tendo o privilégio de ouvir essa palavra, de se arrepender, de voltar para os caminhos e as promessas se cumprir novamente. É isso que Deus quer. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, irmãos. Lembro-me que Deus me inquieta para falar isso aqui, quando o doutor, dentro de uma sala, com ar-condicionado, uma bancada acolchoada, o médico sentado, tinha um birô em sua frente, a gente sentou, a porta foi trancada de chave e o doutor disse: você ama a sua esposa? Eu disse: amo. É muito sofrimento para ela gerar, para ela engravidar. Evite esse sofrimento. Eu olhei para o doutor e disse: doutor, eu conheço um médico dos médicos que fez um milagre na vida de uma mulher, que ela foi fiel a Deus, ela não pecou contra Deus e foi fiel, e Deus fez ela gerar. E o doutor disse: meu filho, é impossível. Mas como você tem uma fé, é só um milagre. E para a glória de Deus, irmãos, o médico disse: não pode gerar. E a gente se consagrando, sendo fiel, sendo obediente ao pastor. O que o pastor mandava a gente fazer, a gente obedecia. Na época eu era coordenador de missões. E teve uma época que a gente estava em um processo muito dolorido, que minha esposa, ela teve essa gravidez ectópica. Eu não sei porque eu insisto tanto, irmão, nesse testemunho. É porque você vai gerar, viu? Alguém disse que não, mas você vai gerar. E é profeta que vai nascer dentro do teu ventre. E lembro-me uma vez que eu estava em um consultório novamente e parou o médico e a comitiva, hospital particular, porque ao invés de ir para o útero, foi para a trompa. Detalhe, e ela só tinha uma trompa, mas a gente estava sendo fiel a Deus na totalidade, sem mentira, dando um bom testemunho, sendo fiel a Ele. E Deus, Ele honra a quem é fiel a Ele. E lembro-me que minha esposa passou uma semana sangrando. Eu, na época, estava trabalhando próximo desse hospital e saía do trabalho, que eu trabalhava à noite nessa época, ia diretamente para o hospital, e ela sangrando muito e chorando. Mas ela acreditou: eu vou gerar, porque eu sirvo a um Deus que é fiel para aquele que é fiel com Ele. A gente está em comunhão com Deus, tomando santa ceia. Aleluia. Satanás tenta 24 horas contra a nossa vida e a gente continua mais crente ainda. E eu creio que o meu milagre vai chegar, porque eu estou sendo fiel.
Eu estou buscando. Pode demorar 1 ano, 2 anos e eu vou gerar. E teve um momento que minha esposa gosta do hebraico, aleluia, ela começou a falar em hebraico, orando, e eu não entendia era nada, irmão. Eu só ficava quietinho, e aquela alegria no meu coração. E eu digo, minha esposa está falando em línguas estranhas, mas era falando em hebraico. E a fé foi gerada, ela foi fiel, a gente andou na retidão, a gente abriu mão dos manjares, da bolota de Satanás que ele tinha para oferecer, das investidas, a gente continuou fiel, sendo mais crente, sendo obediente, indo para a oração, para o ciclo de oração, aleluia, e Deus fez a minha esposa gerar Levi e Gabriel. Para a glória de Deus, irmãos, o meu filho tem 4 meses, vai fazer 5, e é uma bênção, está quase chamando o papai, e quando eu vejo ele, irmãos, as lágrimas começam a descer, e Jeová falando no meu ouvido, vale a pena ser fiel ou não vale? Olha, filho, eu ainda vou fazer mais. Vale a pena ser fiel a fazer parte da geração do arrebatamento, quando Satanás vem com umas bolotas deles para oferecer, que aparenta ser coisa boa, mas o fim leva à morte, leva à sepultura. Vale a pena você abrir mão dos prazeres para ser fiel a Deus. Aleluia. Minha esposa, ela só tinha uma trompa, irmão, era impossível dela gerar. A médica disse, avaliada por outra médica, disse, vamos investigar essa trompa, tem alguma coisa errada, mas ela disse, olha, é melhor não engravidar não, porque é impossível, ela só tem uma trompa. Quem tem a gravidez ectópica vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 4, vai ter 5, vai ter 6, todas vão ser ectópicas, aleluia, arriscada até a sua esposa morrer, porque se estourar dentro da trompa, ela morre e sangra muito, aleluia. Você não tem dó não, rapaz, da sua esposa. Doutora, eu creio em um Deus que eu sou fiel a Ele, e através da fé, através da fidelidade, Ele vai fazer acontecer o milagre. A doutora baixou a cabeça, ficou quietinha, e a presença de Deus começou a envolver aquele lugar, e eu disse, doutora, posso fazer uma oração aqui dentro? Ela pode. Ela ficou com os bracinhos assim encolhida, baixou a cabeça. Eu não sei se ela era do Portugal, era no hospital particular, ela e minha esposa, já era outra doutora, não era o doutor, era outra doutora, era outra consulta, outro processo, e ali eu comecei a fazer uma oração. Eu digo, Deus, a minha esposa está sendo desenganada pela medicina, disseram que ela não podia engravidar, mas ela vai engravidar, e muitos vão ver que o Senhor é um Deus que é fiel, ainda que ela não tenha as 2 trompas. Eu acredito no milagre, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que promete, aleluia. Eu creio, porque Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Estava fedendo, não tinha mais jeito, e ele disse, sai para fora. O que é isso? Promessa e fidelidade. E muitos irmãos se esquecem da fidelidade. Eu, mais ou menos com 16 anos de idade, eu escolhia ser fiel a Deus. Eu digo, Deus, um dia eu vou estar pregando a tua palavra naquele púlpito, sentadinho na última cadeira aqui na sede. Quando eu via o congresso dos jovens que eu participava, eu digo, Deus, um dia eu quero fazer a geração dentro da minha geração, quero fazer a diferença dentro da minha geração. E foi gerado, irmão, um sonho no meu coração. Certa feita eu estava trancado, sem ter experiência nenhuma, novinho, sem conhecer nada de Bíblia, mas senti aquela presença queimando dentro do coração, e eu de joelho dobrado, de repente veio um vento, eu fiquei
todo encolhidinho. Eu digo: Deus, o que é isso? Eu estou só de joelho dobrado e eu senti uma presença tão forte aqui. Era como se as minhas pernas estivessem queimando. O que é isso, Deus? Eu não tenho entendimento. Me orienta. E muito novinho na fé, e Deus bradou no meu coração dizendo: vai vir muito pecado, vai vir bolota de Satanás, vai vir prato bonito. Abra mão, seja fiel a mim, porque eu vou te honrar. Aleluia. Continue na minha presença, continue me buscando, me adorando. E eu 24 horas nos ciclos de oração. Teve um dia que eu estava na porta da igreja assistindo um culto, e quando eu ia entrar, aí saiu um moço de 2 metros de altura, falando em línguas estranhas, profetizando para mim, dizendo: se prepara, homem, eu vejo tu num pássaro de ferro. E eu sem entender nada, eu fiquei com medo, procurei o pastor e disse: pastor, um moço falou uma língua diferente para mim e disse que eu ia estar em um pássaro de ferro. E o pastor disse: isso é a promessa que vai se cumprir, continue fiel. Isso é Deus usando os vasos para com a tua vida, porque Deus tem se agradado de ti, porque tu tem renunciado ao shopping, tem renunciado à praia, tem escolhido a minha presença. Aleluia. Tu tem renunciado a essas amizades que pensa que está fazendo coisas boas, mas leva à sepultura. Deus está se agradando de tu. E esse pastor começou a me levar para onde andava. Ele me levava e eu acompanhava para pregar. Até hoje eu gosto de andar carregando Bíblia de pregador, irmão. Eu fico alegre. É quando eu estou no altar da minha igreja servindo água para os obreiros, para os presbíteros, para os pastores, para os pregadores. Isso me alegra, porque a minha chamada teve um preço lá atrás, teve uma busca. E quando eu fui separado para servir, para cooperador, aí eu agarrei com 2 mãos. Daqui ninguém me tira. Satanás, ele pode até tentar 24 horas, mas quando ele tentar, Jeová vai me dar estratégia. Eu paguei um preço para ser um cooperador. Aleluia. Eu já sonhava, o coração já queimava. Eu vou abrir mão daquilo que Deus teve a confiabilidade de colocar na minha mão. Vou abrir mão. Mas Satanás, ele tenta 1, tenta 2, tenta 3, e quando ele tenta, eu caio de joelho, boto a face no pó e digo: Satanás, tu pode até tentar contra a minha vida, mas tu não vai conseguir não. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais ele tenta, mais eu me alimento da palavra. Quanto mais ele tenta, mais eu tranco a porta do meu quarto, dobro o joelho e oro: Senhor, tem misericórdia, eu sou pequenininho, mas vai na minha frente. E Jeová vai bradando no meu coração: continue sendo fiel, porque você vai colher o que plantar. Ele é fiel, irmãos, para cumprir aquilo que ele promete. Mas Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Mas Satanás sabia que ele era o Jesus, o autor e o consumador de toda a fé. Aí pregador: mas por que ele foi tentar Jesus? Irmãos, ele sabia que Jesus estava em um propósito. Ele foi oferecer pão. Ele disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Agora, presta atenção aqui no pregador. Imagina eu e você, quando perde o ciclo de oração. Satanás, ele vai tentar para te tirar da presença. Quando você perde as terça-feira aqui, ouvindo o nosso pastor Arnóbio Tavares Lima pregar, que é uma bênção, é uma inspiração para a minha vida. Eu vou perder meu tempo, irmãos? Satanás 24 horas tentando, porque ele sabe que a trombeta vai tocar a qualquer momento. Enquanto ele está podendo ceifar e levar para o inferno, ele está fazendo. E você perdendo tempo aí, meu irmão, de ser só um ouvinte da palavra. Mas nessa manhã eu louvo a Deus, porque Ele me trouxe para te dizer: eu tenho promessa. Você vai aceitar Ele como Salvador da sua vida, sem entender
Você não está entendendo é nada, deu uma confusão na tua cabeça, mas você percebeu que você está todo arrepiado aí, sentindo uma presença diferente? É Deus te chamando, porque lá na frente Ele está te dando um livramento, e está te dizendo, venha para a minha presença, porque eu estou te livrando de um laço, e você vai se santificar, você vai ser fiel, e eu vou prosperar você mais ainda. Agora tem que ter renúncia para adquirir aquilo que Deus quer que você adquira. Irmãos, para hoje eu estar aqui pregando, eu tive que ser fiel. Eu tive que meditar a Bíblia Sagrada 24 horas. Enquanto muitos zombavam de mim, o menino agora endoidou. Meio-dia em ponto, um sol de rachar. E ele com a Bíblia embaixo do braço, 24 horas. Vai para lá e vem para cá. Quando eu olho para esse menino, eu só vejo ele com a Bíblia. De terno e gravata, num sol de rachar. Esse menino foi doido. Aleluia. Para o mundo é loucura, meu irmão. Não vai pensar, não vai olhar para quem A e B, vai pensar de você. Vai pensar ou deixar de pensar. Não, teu negócio é com Deus. Tu tem promessa. E Deus vai continuar te honrando. Tem que ter perseguição? Tem. Agora continue sendo fiel. É por isso, irmãos, que eu vivo 24 horas na presença do Pai. Pela misericórdia, eu sou o coordenador da consagração da minha congregação. Eu coordeno ali a consagração dos jovens. E sempre tenho dito aos jovens, vocês são bênção. Agora a vida é feita de escolha. Se você escolher ser uma pregadora e fazer a diferença nesse século corrupto, você vai ser. Se você escolher a ser um pregador e tem o sonho de pregar para todas as nações, você vai ser. A vida é feita de escolha. Eu sempre falo isso para a juventude. Sempre que pode, estou pregando todos os sábados. A gente compartilha o tempo e é uma bênção. E dizendo a eles, você tem um sonho de ser médica? Você vai ser. Você tem um sonho de ser um advogado? Você vai ser. Você tem um sonho de ser um pregador, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus? Você vai ser. Agora, Deus acima de tudo. Eu lembro-me, irmãos, que uma família estava trabalhando em uma empresa que anos atrás eu estava trabalhando, e o moço começou a trabalhar na mesma equipe que eu, e a gente começou a compartilhar algo, e ele disse, tu é crente, não é? Eu disse, sou. Como é que tu sabe? Eu estou vendo um brilho descendo, escorrendo na tua cabeça. Um óleo, eu não sei o que é isso, é um negócio diferente. E ali ele começou a compartilhar a sua vida para mim. E na época, irmãos, eu era coordenador de missões da AD Parque dos Eucaliptos. O meu dirigente era o presbítero Jadiel, que hoje é evangelista. E essa família, eu comecei a injetar a palavra dentro do coração dele. Ele abriu a porta do coração, eu agora vou pregar para ele. Irmãos, eu preguei tanto, que chega suava, pingava de suor. Quando foi um dia, ele disse assim, pregador, eu queria conhecer a sua igreja. Eu disse, está certo. A gente marcou direitinho, tudo certinho. Quando foi em cima da hora, irmãos, culto de missão, viu? Estava eu e minha esposa, a irmã Isabel, que é uma bênção na minha vida. Eu e ela coordenando. Quando foi num dia para ir, ele disse, irmãos, eu estou sem o dinheiro do Uber. Olha o embaraço de Satanás. Vinha ele, vinha a esposa e os 2 filhos. Aí como eu sou um crente meio doido, eu digo, Satanás, tu não vai impedir não. Ele vai vir. Aí estava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá uma estratégia. Está faltando 30 minutos para começar o culto. De repente,
Deus disse: tem um moço que trabalha de Uber aqui dentro da igreja, fala com ele. Eu não esqueço nunca, irmão. O irmão Clístenes, quando eu falei com ele, ele na hora foi buscar. Não cobrou R$1. Foi lá na cidade de... depois da Federal ali. Ele foi buscar a família todinha. Aí liguei para ele: olha, tá indo um Uber. E quanto é, meu irmão, que eu tô meio com um pouquinho de dinheiro, tenho uma família. Fique tranquilo, Deus está providenciando. Clima bom, o nome da cidade. Fica na capital. Aí ele pegou eles, trouxe, eles assistiram o culto e foram para frente. E Deus renovou a vida dele, renovou a vida da esposa e dos filhos. Por quê? Porque eles abriram a porta do coração. Eles entenderam que Satanás tinha preparado a emboscada. Mas só que se eles aceitassem a Jesus como Salvador, voltasse, Deus iria livrar eles do laço do passarinheiro, perdoar os seus pecados e o nome de Jesus sendo glorificado na vida deles. Deus, Ele é fiel. Mas o interessante, irmãos, é que o inimigo ele nunca vai desistir de tentar tirar eu e você da presença. Mas não vai mesmo. Mas tem um diferencial, que é a presença. É você dar um bom testemunho, você pregar o que vive, você ser fiel. A sua vizinhança tem que ter você como referência, como homem de Deus. E quando você estiver passando por dias escuros, Deus vai olhar do seu trono e vai dizer: o meu servo, a minha serva, e te livra do laço do passarinheiro, te guarda. Por quê? Porque você foi fiel lá atrás. Ramante Koderre Lagavassuriandaravahaya. E ele viu o teu presente quando você estava com seu esposo desempregado, quando Satanás bateu na porta da tua casa querendo ver embaraço. Aí Jeová foi lá, riscou a tua casa com o sangue dos umbrais e marcou ela e disse: aqui não, Satanás, essa casa e essa família eu tenho promessa, porque quando tudo estava bem ela escolheu me adorar. Quando tudo estava bem, ela escolheu vir para os cultos de terça-feira aqui na sede. Ouvir o nosso reverendo pastor Arnóbio Tavares, usado por Deus, é uma tocha, é um homem de Deus. Quando tudo estava bem, eu fui para o ciclo de oração, dobrar o joelho, passar 2 horas de joelho dobrada. Quando tudo estava bem, o meu pastor me colocou na frente de um departamento e eu sem ter experiência nenhuma, e eu simplesmente disse: eis-me aqui, meu pastor, Deus vai me capacitar. Ele foi fiel, ela foi fiel. E quando os dias maus virem, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai te presentear. E alguém vai dizer: como é que pode? Eu estou vendo o barulho de Senado sendo preparado, aleluia, construção está sendo levantada, arquitetura, aleluia, barulho de arquitetura, glória a Deus, está sendo preparado um cenário. Como é que pode ela? Como é que pode ele? O que é isso? É porque Deus tem promessa, Ele foi fiel, e quando Ele e ela é fiel, Deus opera um milagre, não quer nem saber quem está na frente. Ele vai lá, põe a mão em cima, você vai ser sarada, você vai gerar, você vai prosperar. Eu vou continuar te livrando do laço do passarinheiro, porque está escrito em Salmo 91 e o primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te dá um abraço e ninguém pode tocar e tentar, porque Ele está te blindando de toda artimanha. É por isso, irmãos, que temos que ter cuidado com quem a gente anda. Sabe por quê? Porque Satanás é especialista em arrancar o homem da presença.
Muitos dizem, eu só vou me batizar quando eu estiver preparado. E Satanás bem pertinho mesmo. É isso aí, você está certo. Eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver preparado. E Satanás pertinho, dizendo, ele é meu. Eu estou trabalhando aos poucos e estou conseguindo. E você está dizendo, eu só aceito a ele quando eu estiver preparado. E aí Satanás prepara a emboscada, leva e diz, ganhei mais um. Mas eu vim como menor da casa. Aí Satanás ele vai estourar pelas costas, feito cigarra nessa manhã. Sabe por quê? Porque eu vim como menor da casa, vim te dar estratégia através de Jesus, te dizendo, o tempo é agora, tu vai aceitar Ele como Salvador da tua vida, a história da tua vida vai mudar, o teu casamento vai ser renovado, teus filhos vai ser uma bênção, aleluia, a porta vai ser aberta, vai ser aberta, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Agora você tem que largar, abrir mão dessas práticas, dessas vida errônea, aleluia, disso que desagrada a Deus, vai aceitar Ele como Salvador e Deus vai prosperar, você vai, Ele tem o melhor dessa terra para te abençoar, para te dar, aleluia, pregador, e é verdade, Deus tem carro novo do ano para te dar, para o pecador ver, e ver que tu foi abençoado quando aceitou Jesus, e ele dizia, ele foi abençoado, e ele também aceitar Jesus, e Deus abençoar ele, e ele pegar o carro dela, pegar o carro, e dizer, aqui é para a obra do Pai, é para carregar aqueles que não têm condição, que mora distante da sede, é para eu trazer ele para os cultos de doutrina, ao qual o pastor Arnaldo está pregando. Você vai ser uma benção, meu irmão, aleluia. Agora você tem que tomar uma atitude aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Você vai dizer, eu aceito a Jesus como Salvador. Pode ir digitando aí, viu? Vá digitando, porque Deus está vendo. Ele está batendo na porta do teu coração. Deixa eu fechar a Bíblia. O tempo já se foi, mas vá dizendo, eu quero. Aleluia, já tem uma vida